E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou mostrar a geração de tons, geração de ruído, né, e tons aqui no programa Audacity. Caso você não conheça, eu tenho outros vídeos aí no canal que eu mostro sobre o Audacity. Você pode dar uma olhada, eu vou deixar nos cards de recomendação para você verificar depois. Então, aqui, né, o Audacity é esse programa gratuito, essa DAW, né, essa Digital Audio Workstation bem simples, mas que tem vários recursos aqui bem efetivos. A gente pode verificar, né, primeiro aqui em gerar, nessa parte superior, a gente pode adicionar ou remover plugins, que são todos os plugins que você pode utilizar aqui, né, no Audacity, que são os VSTs, né, Virtual Studio Technology, esse é o acrônimo, né, a sigla, que você utiliza em outros programas como Cubase, Ableton Live, FL Studio. Você também pode utilizar alguns aqui, né, ele não tem suporte a todos, mas alguns aqui no Audacity. Mas o que eu quero mostrar mesmo é a geração de tons, né, e ruídos aqui. Primeiro, geração de ruído. A gente tem 3 tipos de ruído diferentes aqui no Audacity, né? Então você fica perguntando por que eu vou querer gerar um ruído, né? Caso você tenha algum projeto, né, musical ou esteja editando algum áudio que precise de algum sample de ruído, né, simbolizar ruído de estática de televisão, né, ou de rádio, você pode gerar aqui com o próprios, que não são samples, né, mas são gerações digitais desses ruídos, que é o branco, o rosa e o browniano, que também é chamado de marrom, né? O branco, o que acontece? Ele tem todas as frequências, a mesma amplitude, né, a mesma magnitude em todas as frequências. Então a gente tem aqui, né, de 0 até 20 kHz, que é o espectrograma que a gente verifica, né, clicando aqui no espectrograma, ele vai até 22K, né, mas aqui a gente escuta só até 20K, a maioria das pessoas, e com isso a gente percebe, né, que toda a magnitude, toda essa parte vermelha, né, ele tem todas as frequências aqui audíveis, tem um ruído branco. A gente vai tocar, né, caso esteja muito alto o seu áudio aí, né, recomendo baixar um pouquinho. Porque aqui no caso ele satura, né? Ele vai até o máximo da barra aqui superior direita da representação. O ruído branco então é isso. O ruído rosa, né, o pink, ele tem uma diferença que é chamado também de 1 sobre F, né, o ruído 1 sobre F no sentido que é essa equação que representa ele, né? A partir ele vai decrescendo a sua amplitude com a frequência. Ou seja, a gente tem predomínio aqui mais nas frequências mais baixas, depois nas frequências mais altas ele não tem tanta predominância assim, né? Então a gente vai acabar percebendo um pouco mais as graves do que as frequências agudas, né? Então as frequências mais graves são mais predominantes no ruído rosa. Já o ruído browniano, ele tem a equação 1 sobre F ao quadrado, ou seja, ele vai decrescendo mais rapidamente ainda. Então ele é mais grave ainda do que o rosa e do que o branco. Até parece que ele é um pouco mais abafado, né? Ele é um pouco mais a predominância ali da parte mais pesada mesmo. Então essas daqui são a geração de ruído. Você pode regular a amplitude aqui, né? Pode botar de 0 até 1, a duração também, verificando aqui segundos, minutos e horas. Agora vamos para a geração de tom. A geração de silêncio, basicamente, você bota a duração, ele gera parte de silêncio aqui, né? Qual a diferença de eu deixar tudo em branco para eu gerar silêncio? É que quando eu for exportar o meu áudio, ele vai exportar também a parte que tem o silêncio. Então, por exemplo, se eu quisesse exportar uma track que está em branco assim, ele não vai exportar nada, né? O arquivo vai ficar com 0 segundos, porque não tem nada, nem mesmo silêncio. Daí quando eu boto o silêncio aqui, 3 segundos e um pouquinho, né? Ele vai exportar o arquivo, vai ficar com esses 3 segundos de silêncio. Próximo aqui, né, a geração de tom. O tom são as partes, né, que são de ondas fundamentais. São seno, onda quadrada, dente de serra ou quadrado sem graduação. O seno é uma onda que só tem uma frequência, né? Então a gente pode botar 440 Hz, que é o Lá central, né, que é o Lá 4, que tem mais ou menos esse som aqui, né? Mais ou menos não, é exatamente esse som, né? Então esse aqui é um seno, né? Só tem uma frequência, a gente pode ver no espectrograma que só ali, né, em 440, mais ou menos 440 Hz, é exatamente 440 Hz, mas aqui a gente não consegue perceber, consegue dar o zoom aqui no espectrograma para ver, né? Mas é ali 0,4K. Quando a gente tem um começo, a gente consegue perceber, né? No começo ele tem essa alteração no espectrograma, né? Tem essas frequências mais altas porque a gente tem uma forma abrupta de iniciar, né? Então, sempre que a gente inicia, né, abruptamente esse sinal,
ele vai representar no espectrograma dessa forma aqui, né? Mas depois a gente consegue verificar que só a frequência de 440 Hz ele fica tocando, né? E mesmo se a gente tentar excluir, ele volta e acaba colocando, né, essa parte aqui que tem frequências mais altas, que é para poder representar o início da nossa onda aqui, né, dessa mudança abrupta do nada, né, do que seria o silêncio para direto à onda senoidal ali. Depois a gente tem a onda quadrada, gerar tom, vamos selecionando aqui onda quadrada. Vamos deixar a frequência central aqui, né, de fundamental de 440 Hz, que é o primeiro harmônico que a gente chama, né? E a onda quadrada, ela é quadrada, né? Ela tem essa forma toda quadrada, mas parece uma linha, né, contínua, mas quando a gente vai aproximar, a gente percebe, né, que são as amostras, já que a gente está trabalhando com áudio digital, então sempre tem os samples aqui, né, que são as amostras em cada parte da nossa representação do sinal. A gente consegue verificar no espectrograma que a onda quadrada ela só tem os harmônicos ímpares, né? Então a gente vai botando aqui, né, até lá o máximo, a gente consegue perceber que tem os harmônicos. Eu vou botar 1K, né? Primeiro a gente vai ouvir de 440, né? Tem mais ou menos esse tom aí, essa sensação psicoacústica, né? Mas vamos botar em 1K e vou mostrar a diferença do quadrado para o quadrado sem graduação. Então essa onda quadrada aqui ela tem só os harmônicos ímpares, né? Ou seja, eu tenho 1K, que é a fundamental, o primeiro harmônico. Depois a gente tem os ímpares, que seria 3, não temos o 2, né? Mas temos o 3, o 5, o 7. Se a gente dar zoom menos aqui, a gente vai perceber que tem o 9, depois tem o 11 e assim por diante, até o máximo dos 20K, que é o audível, né? Aqui, caso você não saiba, para dar zoom é só você segurar o Ctrl e rodar a bolinha do mouse, que você consegue dar zoom aqui mais, o zoom menos. Então, a diferença é que a onda quadrada aqui no Audacity, ela tem outros, no meio, né, desses harmônicos ímpares que a gente verificou aqui, né, 1K, 3, 5, 7K, ele tem algumas magnitudes também presentes entre esses harmônicos, né? Já a onda sem graduação, né, a onda quadrada sem graduação, que é uma onda que não se formou ainda, piadinhas à parte aqui, ela vai ter essa representação de que não temos, né, não temos tanta magnitude entre os harmônicos ímpares, né? Então, temos só a predominância dos harmônicos ímpares aqui mesmo, né? 1K, 3K, 5K, e tudo que estava em vermelho no espectrograma foi retirado. Dessa forma, né, a gente tem a onda, eu mostrei ali quadrado sem graduação, e a dente de serra, ela tem formato, né, como se fosse uma pirâmide mesmo, né, mas é dente de serra, não é como se fosse a triangular, que é piramidal mesmo, mas a dente de serra ela tem todos tanto os ímpares quanto os pares, e fica dessa forma, né, dessa forma mais ou menos. Esse aqui é o som do dente de serra. Muito utilizado em sintetizadores, você pode utilizar aí, gerar essas ondas aqui, esses tons e pegar um sample, depois utilizar de outras formas para fazer sua música, enfim. Temos aqui o tom programável, que você consegue regular algumas variações, né, na dinâmica do nosso tom. Ou seja, a gente tem as ondas anteriores aqui, né, quadrado sem graduação e dente de serra e seno. A gente escolhe uma delas, escolhemos a frequência inicial e a frequência final, a amplitude inicial e a amplitude final, e a interpolação, que é a forma da dinâmica do nosso sinal, né? Se é linear ou se é logarítmica. No caso linear, vamos verificar como é que fica, né? 5 segundos, ele vai decrescer, né, do início da frequência até aquela outra frequência no tempo determinado. Aqui ele está ascendendo, né? Ele está ficando, dá para a gente verificar no espectrograma exatamente como é que fica a representação. E a gente pode fazer de forma descendente, pode regular o tempo, pode regular a amplitude inicial e final, e regulando ali no tom programável tem todas essas questões assim de também o tempo aqui. E você pode visualizar antes de exportar, né? Antes de dar o OK aqui, você pode fazer um preview de como que ficaria. Próximo seria os tons DTMF. DTMF é Dual Tone Multi-Frequency, que significa que são tons duais, né? Tons duplos, pares de tons de múltiplas frequências. O que significa? Eu vou botar aí na tela, né? Vou mostrar aqui, né, para vocês o que acontece. A gente tem esse pad aqui, né, que é o DTMF, o keypad, que a gente tem para cada uma das letras, né, para todo o alfabeto, né, e para todos os números, a gente tem essas frequências, essa composição de duas frequências no nosso tom, no nosso sinal, que seria o grupo das baixas frequências e o grupo das altas frequências. Então ele vai fazendo a multiplicação, né,
desses sinais, vai juntando os dois para poder representar o que seria um sinal, o que seria uma palavra, né, quase como se fosse um código aí audível, né, não como um código Morse, né, mas a gente pode fazer uma comparação, né, algo análogo, um código em tons o que a gente escreve aqui, né. Então a sequência DTMF é o que você quer escrever. Vou escrever CMOS, por exemplo, que é o que ele vai digitar ali, como se fosse digitando, né, num teclado aí de telefone mesmo. Vai ter os tons, a gente pode regular a amplitude e a proporção entre o tom e o silêncio. Vamos botar aqui. Ou seja, ele escreveu CMOS em tons, aqui naquele tons DTMF, né? Então S, esse é o S, esse é o I, esse é o M, o A e o S. A gente pode ver isso, né, que o S aqui inicial é o mesmo que o S final. E os outros são diferentes. Então, é como se fosse um teclado aí, de telefone, né? Telefones assim, mais antigos que tem esses tons. E você pode botar de forma que quiser aqui, regulando também o ciclo de trabalho, né? Que é o Dutch Cycle aqui, de 100% até 0% da relação entre tom e silêncio. Quanto maior for o ciclo de trabalho, né? O Dutch Cycle aqui, mais tempo ele vai ficar pressionando. Então, esse é o DTMF, temos já chegando à parte final aqui, que seria a faixa de ritmo, as faixas de ritmo, o pluck e o reset, né? A faixa de ritmo é interessante caso você precise, né, de um padrão rítmico aqui, sequencial, que fique, né, de batidas por minuto, para você poder sincronizar, né, quando você estiver fazendo gravações, para você sincronizar com as batidas. Então a gente tem de forma padrão as batidas, a gente regula o tempo, né, aqui está em 120 BPM, você pode ir de 30 até 300. Temos também as batidas por barra, aqui eu já botei, né, 3 batidas por barra. Então ele vai ter esse compasso aí 3/4, né, 3/4. Você pode botar 4 batidas por barra, 5, enfim, até 20. Por padrão, né, a maioria das músicas, dos projetos assim, em áudio tem essas batidas por barra em 4. Quantidade de swing seria, se a gente vai ter uma batida off-beat, né, offset, fora do tempo ali, então a gente bota mais pra frente, vai ter nesse mais ou menos esse estilo, né. Então ele não é de forma assim bem sequenciada, ele tem um offbeat ali, né, um pouco, duas batidas sequenciais um pouco mais rápidas na parte mais, quando a gente bota o swing positivo ou swing negativo. Vou deixar em 0 aqui, a gente regula a quantidade de barras, o som, se você tem um tique, tem um ping, você pode ir verificando aí, experimentando, tem um drip. Por padrão, né, esse tique do metrônomo, que seria um metrônomo para acompanhamento mesmo, né? Esses pings curtos, né, são cliques bem rápidos, então caso você queira perceber eles mesmos, né, eu não recomendo que utilize pings curtos, né, ou cliques ali, que utilize um tique do metrônomo. Você pode regular também o tom, né, da batida. Vocês podem deixar, é interessante que você não bote eles no mesmo tom, porque ele vai tocar, né, você não vai ter uma noção de onde é que começa a sua batida, né, vai ficar tudo... todos os tons são da mesma forma, você não tem uma noção de qual é o tom diferente, né, que é a tônica ali que muda o compasso. Se a gente regula um diferente do outro, a gente consegue perceber onde que é o compasso que inicia a outra bar, né, o outro compasso ali. Então esse é a faixa de ritmo, dá pra gente gerar um pluck, que seria só um tom, né, só um som aí abrupto ou gradual, como se fosse tocando uma nota aí, uma corda, né, algo assim. Pode ser abrupto também, que ele é mais rápido, ele decai mais rápido. E tem aquelas configurações ali também, né, do tom, se é mais agudo, se é mais grave. E aqui por último, né, o tambor de Risset, que ele é baseado no trabalho do Jean Risset, que a gente vai mostrar aqui, que ele trabalhava muito com essas questões de ilusões, né? Vou deixar um link na descrição que vocês podem verificar depois, né? O Jean-Claude Risset tinha esse trabalho, né? Esse compositor francês, que tinha algumas ilusões em áudio, que tratava sobre o Shepard, né? O tom de Shepard, que é uma noção, uma ilusão sonora, que a gente acaba tendo essa ilusão de ascendência infinita de frequências, né? Do pitch, parece que está sempre ascendendo, né? Ou sempre descendendo.
ou batidas também, né, um ritmo que parece que está sempre acelerando, né, ou sempre desacelerando. Tem todas essas ilusões aí que ele trabalhava, né, esse compositor francês Jean-Claude Risset. E aqui, né, no tambor de Risset seria uma forma da gente simular um tambor, mas de forma digital, simulando o que seria, né, eles fazem dessa forma, vai ter esse tom aqui. Que é um tambor que vai decrescendo, né? Ele não tem, dependendo das configurações aqui, ele pode ser que ele pareça mais um tambor ou não, né? Principalmente quando você regula essa questão aqui da quantidade de ruído, né? A porcentagem. Você bota menos, daí parece um pouco mais um tambor. E ele é composto de forma... é um ruído filtrado, né? Um passa-baixas, com um tom central ali de uma senoidal e mais um outro tom que eles acabam acrescentando, né? Então isso aqui não é um som de tambor real, né? Não é um sample, não é nada que seja um tambor, mas são composições de sinais que parecem que é um tambor, né? Então, dessa forma ele acaba simulando essa sensação de tambor. Então essas são as formas de gerar sons, né, tons e plucks e ritmos aqui no Audacity. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, ideia a mais, só deixar nos comentários. Like no vídeo e inscrição no canal, que tem conteúdo relacionado aí a áudio e outros Digital Audio Workstations também. E até a próxima. Valeu!